meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Launchcast, a sua porta no mercado imobiliário, onde, através de informação, de uma forma descontraída, nós queremos trazer informações para você que quer ingressar na carreira no mercado imobiliário, para você que já está no mercado imobiliário e pretende se aprimorar, ou até mesmo para você, cliente comprador, cliente vendedor, que pretende ter uma boa jornada aí na compra e venda do seu imóvel. E hoje, no episódio número 1, nós vamos falar sobre gestão de carreira. Eu sou o Vitor Pani, eu vou ser o facilitador dessa conversa e nós estamos aqui com Givan Alves. Givan Alves hoje é o broker aqui da Remax Lounge. E aí, Givanzão? E aí, Vitor? Beleza? Beleza. Bom, gostaria, antes da gente começar a falar do assunto em si, gostaria muito que você falasse um pouco da sua carreira como gestor. A gente estava aqui nos bastidores do Making Off conversando da sua trajetória e eu acho que tem alguns insights bacanas aí para a gente poder começar essa conversa. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouco da sua trajetória aí no mundo da gestão. Legal, Vitor. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, com você e com todos. É sempre uma chance bacana a gente poder trocar ideia. Obviamente que eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, mas a gente vai compartilhar ideias, né? E eu espero que essas ideias, de alguma forma, possam ajudar, né, naqueles que estão pensando em ingressar ou mudar de carreira dentro ou até mesmo fora, por que não dizer, do mercado imobiliário. E a gente, ao longo desse tempo, trocar uma ideia. Como você disse, tenho 20 anos de história de gestão, passei por grandes empresas, pelas maiores empresas do mundo, sempre muito dedicado à gestão de pessoas, focada em alta performance. Trabalhei praticamente o Brasil inteiro, tive uma carreira dentro do Brasil e fora do Brasil, focado na gestão de pessoas, mirando sempre a alta performance, a entrega de resultados superiores. E há 2 anos, estou aqui, há um pouco mais de 2 anos, trabalhando no mercado imobiliário por uma questão do destino, né? Eu, de verdade, nunca me imaginei trabalhando no mercado imobiliário, mas a oportunidade e questões relacionadas à vida e familiares me trouxeram para esse mercado, onde eu vi aqui uma grande oportunidade de desenvolvimento para mim e, obviamente, a partir do momento que a gente mirou essa carreira empresarial no mercado imobiliário, também tornar a vida das pessoas com possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, de alcançar resultados superiores e eu também, como você, facilitador aí desse processo. E isso é uma coisa importante da gente dizer que a ideia inicial, quando nós convidamos o Givan, e para o Givan ser hoje broker de uma imobiliária, e uma imobiliária que vem performando muito bem, a ideia era nós falarmos do mercado imobiliário, só que no nosso bate-papo aqui nos bastidores, nós, como o Givan disse, a gente falou, peraí, tudo isso eu acho que o que a gente está conversando se aplica em qualquer modelo de negócio. Porque, inclusive, eu não sabia, o Givan, ele não veio ele já teve experiência em outros mercados que não imobiliário. Então, Givanzão, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu acho que a pergunta, ela é uma pergunta relativamente simples, mas eu acredito que a gente vai ter bastante assunto aqui. Hoje nós sabemos que nós estamos num mercado muito competitivo. Eu acho que independente do mercado que você esteja inserido, você que está nos assistindo, a competitividade hoje ela está muito grande. E seja por meio da ingressão de tecnologias, da internet. Como hoje eu posso fazer essa gestão do meu negócio, eu como gestor, como eu posso tocar o meu negócio focado em desempenho, resultado e alta performance? Essa pergunta sua é muito importante, né? Infelizmente, a gente vive em um país que as coisas são bastante desafiadoras, né? A gente sabe que boa parte das iniciativas empresariais que acontecem no Brasil não conseguem vencer sequer o primeiro ano. Então, acho que a primeira coisa de tudo é entender que isso não pode ser uma aventura, né? Uma carreira é algo que tem que ser cuidado com muito carinho, com muito zelo, com muito aperfeiçoamento, com foco em desenvolvimento, porque você não consegue sobreviver num mercado tão complexo como a gente vive nos dias de hoje, se você de fato não mergulhar profundamente. Obviamente que dentro de uma organização você cria processos e métodos para que as pessoas possam trilhar, digamos, uma esteira de desenvolvimento, e esse é muito do nosso papel aqui dentro da Remax Lounge, né? Falando nisso especificamente, eu acho que assim, um ponto principal em toda a jornada que eu tive, nas empresas onde eu passei, nas experiências que eu fui acumulando ao longo da vida,
nas diversas regiões que eu passei e também nos segmentos onde eu atuo, porque eu não atuo somente no mercado imobiliário, eu atuo em outros mercados, mas as competências que a gente chama de core, que são aquelas fundamentais, elas se aplicam em todas as empresas, né? Os grandes escritores do mundo corporativo, eles não escreveram peças, teorias e métodos focados em um negócio apenas, né? Esses métodos, obviamente, que dependendo de cada um das áreas onde você está atuando, ele cria uma forma, ele cria uma identidade, mas no fundo, elas partem de uma estratégia, de um pensamento, de um método que é único. E eu acho que o primeiro ponto para quem estiver pensando em empreender, seja como um corretor ou seja como um dono de uma imobiliária, é ter muito claro o que ele quer, né? Se a gente imaginar que essa empresa é um personagem, né? Que personagem eu quero que essa empresa, que esse negócio ou que a minha carreira se transforme. E toda a parte estratégica, ela tem que partir desse sonho, desse grande objetivo que você tem, e essas iniciativas que você vai tendo ao longo dessa jornada, elas têm que estar muito conectadas com esse objetivo principal. Eu costumo dizer que o objetivo, ele é uma parte fundamental. É muito difícil você traçar estratégias de longo prazo ou atingir alta performance na sua carreira se você não tiver um objetivo muito claro. Agora, só o objetivo, ele não traduz em nada, porque um objetivo como sonho, ele é só um sonho, né? Então, você que está pensando em fazer isso, deve focar muito nas atividades. Quais são as coisas que eu devo fazer todos os dias para poder atingir esse objetivo? Ora, se eu quero ser o melhor corretor da minha região ou do meu posicionamento, ou eventualmente eu quero ser a melhor imobiliária da cidade onde eu atuo ou do bairro onde eu estou, as suas atitudes elas devem ser equivalentes a esse teu objetivo. Não adianta eu dizer que eu quero ser o melhor corretor de Ribeirão Preto, por exemplo, se eu sequer consigo acordar cedo para poder desenvolver as minhas atividades, que são buscar clientes, ter essas interações, convidá-los para poder conversar, apresentar o teu trabalho, porque dentro de casa isso dificilmente vai acontecer. Então acho que a primeira dica que eu dou para as pessoas estabeleça sim um grande objetivo, mas esteja focado nas atividades. Givan, é simples fazer isso? Não é simples, porque se fosse simples, todas as pessoas fariam. Então as pessoas não fazem por quê? Porque realmente não é fácil, existem barreiras, inclusive barreiras que são do ponto de vista não só técnico, mas também comportamental, eventualmente bloqueios que a gente tem, histórias, crenças que a gente acaba acumulando ao longo da vida, que no nosso dia a dia impede que a gente possa avançar. E é por isso que existe o papel de um gestor dentro de uma organização ou dentro de um time, porque é a pessoa que vai te ajudar a caminhar. Não só do ponto de vista de vencer as barreiras, né? Não necessariamente muitas vezes as barreiras precisam ser de fato vencidas, elas precisam ser empurradas para frente para que você possa continuar se desenvolvendo e com esse desenvolvimento fortalecer as suas competências e com base nas suas competências desenvolver suas fortalezas nas atividades. Você tocou num ponto importante, você falou muito de método e estratégia, coisas que vão além de simplesmente o sonho do objetivo. Porque eu acredito muito que essas nuances, esses obstáculos, né, como você destacou, durante a jornada de um empreendedor, para muitos de nós, ela é oculta. Porque eu percebo que criou-se uma fantasia sobre empreender. Né? A gente teve aí um boom sobre esse assunto, sobre pessoas falando desse assunto e pessoas até incentivando esse caminho, que eu realmente acredito muito nesse caminho. Mas mostrando só a parte cor-de-rosa, né? E muitas pessoas começam a empreender esquecendo aquela coisa que o brasileiro fala muito, eu vou ser dono do meu negócio, eu não vou trabalhar mais para o outro, como se isso fosse uma coisa muito simples. E muitas vezes talvez esqueça desses objetivos, desses obstáculos que você... Isso é muito verdade, Vitor, até porque eu poderia te contar histórias sobre vários ângulos, né? Eu já fui aquele profissional tradicional, né, um executivo tradicional de uma empresa, protegido por essa empresa, e já tive a aventura também de empreender.
Dentro do meu círculo de amizade, se eu perguntar, provavelmente a cada 10 colegas que eu tenho dentro do mundo corporativo, 11 vão dizer que querem empreender, né? E é muito engraçado que muitos deles, eu escuto isso há muito tempo. Há muito tempo. Porque eles precisam pensar no plano B, porque eles querem criar uma outra carreira, porque eles querem buscar uma outra oportunidade. Mas é engraçado que eles falam isso há décadas, né? E o que falta é iniciativa. E a iniciativa, às vezes, não vem exatamente por conta dessa super proteção. A gente, no mundo corporativo, costumava chamar isso de algemas de ouro. Algemas de ouro, porque legal. Você tem aquela proteção, aquela segurança, você sabe que todos os meses lá, se a sua performance for boa, obviamente, acontecer, você vai ser remunerado. Né? Tem uma frase que eu ouvi que eu achei muito legal, eu não me lembro exatamente onde eu ouvi isso, que o empreender é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Perfeito. Então eu acho que realmente, de fato, ele é para todo mundo, mas não é para todas as pessoas. Exato. Eu acho que assim, porque não é só abrir um negócio, isso é uma garantia que aquilo vai dar certo, aquilo vai se perpetuar. Não, e eu posso te dizer com toda certeza que empreender é muito mais desafiador. É muito mais desafiador. As pessoas às vezes miram, obviamente que todo mundo, e isso não é um problema, de fato não é um problema. As pessoas enxergam aquilo que elas conseguem ver, né? Então, elas eventualmente vão olhar você pela roupa que você usa, ou pelo carro que você tem, ou pela casa onde você mora, ou porque você frequenta academia em horários que eventualmente ela gostaria de frequentar e não pode, né? Você que veio desse mercado sabe muito bem sobre isso, não é, Vitor? Mas por trás disso existe uma entrega que é muito forte, que é extremamente forte, que é o que muitas vezes repele essas pessoas. Mas o que eu posso dizer a todos, né? Posso dizer isso em causa própria, inclusive, com base nas experiências que eu tenho, é que existe vida fora deste mundo corporativo e é uma vida muito bacana, onde você pode alcançar coisas incríveis que você dificilmente alcançaria dentro de um guarda-chuva corporativo, seja do ponto de vista da liberdade e da flexibilidade, seja do ponto de vista financeiro, porque essas duas coisas... A recompensa vale a pena, mas tem um caminho. Perfeito. Inclusive, gostaria até de fazer uma coisa diferente, isso não foi uma coisa que nós combinamos antes. A gente está falando aqui muito das pessoas elas pintarem de cor de rosa, vou dizer assim, o empreendedorismo. E a gente vê muitos casos na internet hoje de pessoas que falam apenas do sucesso. E a gente tende a olhar aquela pessoa e às vezes querer entender os bastidores. Eu queria que você falasse aqui, hoje você é um empreendedor, né, de sucesso, um empreendedor serial, né, está em vários mercados diferentes. Mas eu gostaria que você dissesse alguns erros que você cometeu durante o processo, para que as pessoas que estejam nos ouvindo, nos assistindo, elas falem, poxa, porque talvez você esteja numa jornada e esteja com dificuldade, esteja num processo aí alavancando um negócio, e é importante você entender que pessoas que venceram, que chegaram eventualmente aonde você quer chegar, também passaram por isso. Então eu acho muito legal a gente também compartilhar isso com as pessoas. Então você consegue pontuar para mim 3 erros que você cometeu na sua carreira como empreendedor, para de repente quem está nos ouvindo, nos assistindo, com a sua experiência poder aprender também, não cometer os mesmos erros? Perfeito. Eu poderia compartilhar 20 com você. 30 Sinceridade total aqui não tem... 30 se você quiser, porque na verdade, num ambiente de empreendedorismo, de inovação, você testa e opera, testa e sai muita coisa, né? E você erra muito, né? O erro não é um final, o erro te aponta um novo caminho, entende? E é muito importante que as pessoas tenham isso muito claramente, né? Você vai errar, errar faz parte do processo. E aí não tem a ver com a quantidade, o sucesso não tem a ver com a quantidade de acertos que você tem. Sucesso tem a ver com a quantidade de besteiras que você faz ao longo da carreira e erros, mas a capacidade que você tem, a resiliência que você tem de aprender com esses erros e de perseguir cada vez melhor, né? Isso é legal. Exato. Eu tinha um professor de matemática, o professor Sebastião, a quem eu tenho um carinho enorme, que ele dizia o seguinte: Givan, errar não é um problema. O problema é persistir no erro.
E eu vou te dizer, eu disse para você, eu poderia dizer 20, poderia dizer 30 erros para você. Eu vou dizer um, que para mim é um erro crasso, que a maior parte das pessoas cometem, sejam elas empreendedoras ou no mundo corporativo. As pessoas desprezam as informações. As pessoas não conseguem lidar bem com as informações. E esse foi um erro grande que eu cometi em um determinado momento na minha carreira, onde eu estava começando, né, o meu processo de crescimento profissional, de assumir novas posições, onde eu simplesmente acreditei mais no meu instinto, acreditei mais na minha experiência, acreditei mais nos meus sentimentos. E de alguma forma eu desprezei os números, porque essa intuição que a gente tem, ela é muito positiva, né? Eu já fiz coisas que, sem saber que era muito difícil fazer, eu fui lá e fiz, porque ela é importante. Ela, de alguma forma, essa energia, essa vontade que a gente tem, nos ajuda a chegar em determinados locais. Mas elas precisam ser muito amparadas com evidências. E num momento importante da minha carreira, eu tomei uma decisão muito importante, sem olhar os números, sem olhar os dados, sem valorizar as informações. Obviamente que isso quase foi uma tragédia, não foi uma tragédia total, porque eu tive quem me ajudou, porque isso é uma coisa muito importante dentro do seu processo. Tenha alguém em que você pode de fato confiar, tenha alguém que possa chamar a tua atenção, tenha alguém que puxa a tua orelha, tenha alguém que diga para você que você está errado. Porque essas pessoas, elas às vezes, elas não parecem ser as melhores pessoas do mundo, mas elas são aquelas que vão te dizer a verdade. Porque eventualmente o bajulador é o cara que te vê caindo, Exatamente. Mas ele não é capaz de te estender a mão e dizer que você está errado. Então eu vou pedir pro nosso editor colocar aqui na tela. Então o primeiro erro então seria não buscar informações. Perfeito. E informações, e obviamente buscar essas informações de boas referências. Perfeito. Ter uma mente mestra, né? Pessoas ali... Exato. E olha só que bacana dentro de um contexto como o da Remax. A gente tem muita informação aqui. Muita informação. A gente tem uma quantidade de informação, de dados, que nos ajudam muito a tomar as decisões. Isso é uma coisa super importante, né? Mas, de fato, não adianta a informação estar lá e você não buscar. Ou você não transformar aquela informação em algo relevante do ponto de vista estratégico. Tem uma máxima que eu acho que se aplica em absolutamente tudo na vida. Tudo na vida. E eu estou dizendo tudo porque isso não é só a vida profissional, a vida pessoal também está impactada por isso. Que é o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Vamos pegar um exemplo? Você quer ver uma pessoa dentro de casa, fugindo completamente do mundo corporativo? É aquele cara que não percebe que a mulher já está começando a encher o saco dele. A mulher dá evidência, dá sinais, ela mostra que ela não está feliz com aquilo. E às vezes a gente, por conta do dia a dia, passa atropeladamente por isso e acaba cometendo grandes falhas. Dentro do mundo corporativo é a mesma coisa. Dentro da sua carreira, às vezes quando a gente fala mundo corporativo fica uma coisa muito grande, mas na tua carreira, cara, você conhece o que você faz? Quanto tempo você tem dedicado para buscar informações sobre isso? Quanto que você investiu na tua carreira nesse ano? A gente está terminando agora o ano de 21. Quanto que durante esse ano, um ano de pandemia, né, um ano em que as pessoas ficaram muito dentro de casa, um ano em que a pessoa teve tempo. Quantos livros você leu? Eu acho que isso é uma coisa bacana, porque esse ano desmistificou essa coisa do tempo. Porque eu acredito que seja uma justificativa para grande parte das pessoas. Eu mesmo já usei diversas vezes justificativa de não ter tempo. E isso foi uma coisa que para muita gente caiu por terra. Né? Porque é o que você falou, tempo não faltou. Perfeito. Eu vou falar de novo de um professor meu, porque eu acho que professores, além de tudo, eles são mestres mesmo. São pessoas que deixam mensagens para a gente pro resto da vida. Era uma matéria difícil, eu estava na faculdade, era uma matéria muito difícil, que exigia muito da gente. E eu nunca me esqueço um dia que ele pediu um trabalho, valendo nota. Eu não me lembro qual era a nota que valia, eu sei que era uma coisa importante, que era o suficiente para eu poder passar, né, aquele ano sem levar nenhuma dependência para o ano seguinte. E a gente, na hora que ele deu o trabalho e ele disse o seguinte: esse trabalho é para amanhã às 8.
Todo mundo levantou e falou, louco, professor, tá ficando louco? Amanhã, às 8, um trabalho desse tamanho. E ele virou para nós e disse assim, ó, o que você faz da meia-noite às 6? Perfeito. Então, tempo, cara, tempo é uma desculpa. O tempo tem a ver com a tua prioridade. O que você... E não é só o tempo, tá, Vitor? É o seu tempo e é o seu recurso. Como é que você aloca o seu recurso? Depende da tua prioridade. Eu vou te contar uma história de um amigo. Porque isso é uma coisa curiosa, porque isso é uma coisa assim, que as pessoas podem falar assim, isso é uma coisa batida, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Só que mesmo a gente sabendo disso, e às vezes até relutando, mas isso aí é muito difícil. E a gente continua, mesmo sabendo que não é a falta de tempo, a gente continua patinando em como saber alocar o tempo e alocar as atividades. E ter muito cuidado com a autossabotagem, porque a gente se sabota. Entende? A gente se sabota. A gente arruma tempo para o que a gente quer, o que a gente faz. Eu vou contar uma história de um grande amigo meu, uma pessoa extremamente querida, que eu sempre fui muito, digamos assim, inquieto, né? Inquieto. Eu sempre fiz mais de uma coisa na minha vida, sempre fiz mais de uma coisa. O famoso multitask, né? Multitarefa. E tem um monte de nome para isso. Eu chamaria disso de um cara que não tem sossego, é o meu caso. Então, como ele era um amigo meu, eu tinha um relacionamento muito grande com ele, a gente trabalhava juntos em alguns projetos, e a gente tinha muita sintonia na forma de pensar. Um belo dia eu liguei para ele, estava com uma ideia no papel, que depois eu acabei levando essa ideia para frente, mas como era uma ideia que precisava de recurso e de braço para fazer, passei a mão no telefone e liguei para esse meu amigo. E foi muito legal, como sempre, a gente conversou muito e eu, em um determinado momento, falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com uma ideia assim, né? Eu tô olhando para essa oportunidade, eu acho que tem alguma coisa bem interessante ali. Obviamente que isso aí vai levar tempo da gente, nós vamos ter desgaste, vão acabar a parte do sábado que a gente tem livre, do domingo. Mas eu acho que se a gente persistir, mostrei o plano, tô resumindo assim, ó, o mais curto possível, mostrei o plano. E no final de tudo aquilo, eu percebi na interação que ele tinha dado. Quando eu falei do que a gente tinha que fazer para poder alcançar o objetivo, ele falou, cara, Givas, me chamava de Givas, eu acho que eu tô sem grana para fazer isso. Não é o momento de eu fazer, tô com medo, porque eu tô pensando em fazer outras coisas, eu tenho recurso, meu recurso é limitado, etc, etc. Falei, poxa, uma pena, então... larga isso pra lá, mas continuei com ele no telefone. E eu falei assim, eu quero ver se esse cara mesmo não tem recurso ou se ele tá sem vontade. Mudei completamente o assunto e falei assim, mudando de assunto. Belo, eu tenho o hábito de chamar as pessoas de Belo. Falei, Belo, mudando de assunto. Você sabe que eu, de vez em quando, atuo no mercado imobiliário. Apareceu um terreninho do lado da minha casa. Cara, coisa assim, ó, pra comprar e vender. Coisa rápida. Eu acho que em 6 meses... a gente faz esse negócio. E você pode ficar tranquilo que eu cuido de tudo, porque eu já tenho experiência em fazer isso. E o valor que eu coloquei para aquele negócio, mas que era muito líquido e certo e que não precisava de esforço, era muito parecido do valor que a gente usar para a oportunidade. Eu falei, e aí, cara, você topa? Ele falou, na hora. Falou, pode mandar bala. Eu falei, então, seu vagabundo, não é dinheiro que te falta, né? É vontade. Ele falou, por quê? Esse terreno não existe? Eu falei, não existe. Na verdade, ele existe, mas ele não é um terreno, ele é uma oportunidade. Então, cara, você tem que ver no que você está colocando a tua energia. Não tem como. Isso vocês podem esquecer. Eu estou falando de longo prazo, né? Pequenas corridas de sucesso, elas até acontecem na vida, mas elas não são sustentáveis, né? A gente tem que olhar a vida como algo que é de longo prazo. Então você diria que o segundo erro seria o pensamento de curto prazo? Com certeza. Então, para a gente deixar para o nosso ouvinte, né, para o nosso telespectador, uma coisa palpável, uma coisa simples. Eu acho que o primeiro pensamento tem que ser de longo prazo. O pensamento não pode ser de curto prazo. Não imagine que você vai enriquecer amanhã. Você pode sim ganhar muito dinheiro. Você pode ter uma qualidade de vida super legal. Mas você precisa pensar a longo prazo. Até mesmo para não cometer alguns pecados do tipo receber
um grande valor financeiro através do teu trabalho e dizer assim, poxa, já garanti o meu ano. Vou parar tudo, vou sair, vou viajar e, sei lá, daqui a 6 meses ou daqui a um ano eu volto e continuo o meu trabalho. Pense em longo prazo. É desgastante demais ao longo de uma vida você sempre ter que ficar correndo para poder apagar incêndio. Então, tenha uma reserva financeira. Isso é muito importante. Eu acho que o segundo ponto, além de pensar em longo prazo, é você ter muito claro o teu objetivo. Tenha um objetivo muito claro. A gente está indo agora para mais um ano, né? Com a graça de Deus, todos nós vencemos um período dificílimo da humanidade, né? Eu falo isso muito dentro de casa, né? Falo isso pro meu filho, falo para minha esposa, porque eu me recordo da minha avó me dizendo sobre a pandemia que eles enfrentaram no começo do século passado, né? E eu repeti e continuo repetindo uma coisa que minha avó me dizia: se a gente vencer uma pandemia, poucas coisas podem nos parar. Então, com a graça de Deus, a gente está vivo. Tenha um objetivo muito claro. Agora, não morra com o objetivo amarrado num papelzinho dentro da bota, ou na camisa, ou pregado no espelho. Foque na atividade. Porque não adianta você ter um objetivo de longo prazo, de curto prazo ou de médio prazo, se você sequer consegue cumprir os teus compromissos no horário. Levantar cedo, por exemplo, né? Quer mudar o mundo, né? Tem até um vídeo que circula na internet que é muito legal. Tem livro também. Quer mudar o mundo, começa arrumando a tua cama antes de sair de casa, né? Faça aquilo que precisa ser de fato feito. E a gente está gravando esse vídeo, eu não sei quando que você está assistindo ou ouvindo, mas hoje é dia 28 de dezembro de 2021. Então a gente está naquela época do ano que eu particularmente gosto muito. Eu acho que, eu não sei se você também, Gilvan, tem essa sensação, mas eu acho que é uma época do ano muito gostosa. Que é essa época do ano de, poxa, começar mais um ano. É uma época que a gente tende a refletir sobre o ano que passou e propor mudanças, propor objetivos. Né? Então, assim, ela é muito positiva, mas não pode morrer aí, né? Não, de forma alguma não pode morrer aí. Não é assim que essas coisas funcionam. De novo, cuidado com o que você ouve aí pela internet. Converse com quem já trilhou esse caminho, com quem quebrou a cara e venceu, porque ele vai te dizer a verdade, né? E tenha também aí como terceiro ponto, não abra mão das informações, dos dados, dos números, porque a gente tem que acreditar sim na nossa intuição. Nossa intuição nos leva a caminhos maravilhosos, né? E especialmente quando você tem um objetivo, tem alguma força, né, te faz levar, essa intuição te faz chegar a esse objetivo. Mas não ignore os números, os dados, as evidências, porque tem uma máxima dentro da gestão e dentro do mundo corporativo que cabe a qualquer um de nós: aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E o que não pode ser gerenciado não pode ser melhorado. Perfeito, é isso aí. Inclusive, cara, você vê, hoje é dia 28 de dezembro, 2 dias aí para terminar o ano e nós estamos aqui. Né? A gente poderia estar fazendo um monte de coisa, inclusive nada. Exato. Inclusive, se você está falando aqui de uma coisa de medir e gerenciar, eu acho que hoje, é que a gente está conversando aqui, eu estou refletindo, eu acho que antigamente até o empreendedor não tinha essas informações, né? Mas acho que hoje, conseguir informação é tão fácil. Perfeito. Né? Que ignorar esses dados, né? Um empreendedor que ignora isso, eu acho que é dar um tiro no pé, né? Não, com certeza, porque esse é um diferencial competitivo muito grande, né? Se você está num universo onde as pessoas não olham, Gilvan, mas eu sou um agente imobiliário, que informação que eu tenho? Muita. Poxa, você sabe quem são os seus clientes? Você sabe quantas visitas você faz por dia, quantos contatos? Você sabe quantas vezes você senta na frente do seu cliente ao longo de um dia, uma semana, um mês? Você sabe de onde vêm as suas informações? Qual é o preço do imóvel que aquele de fato está trabalhando? Você estudou aquilo ali? Você conhece, né? Quantos leads você recebeu ao longo do ano? Qual foi o feedback que os seus clientes te deram? Qual é a característica daquela região onde você está trabalhando, né? Como funciona aquela cidade? O que aquela faixa etária está buscando? Quando você olha teus dados no Instagram, por exemplo, quando você sabe qual é o público que te visita, né? Se é homem, se é mulher. Então você sabe quem é que está te visitando, quem é que visita a tua página no Instagram. A tua comunicação, ela está conectada com isso, com este público, com essa idade, né, com esse gênero, com essa faixa econômica. Então não abra mão disso em hipótese alguma, porque de fato
de fato, isto é um mapa da mina. E, para finalizar, sonhe mesmo, entendeu? Sonhe mesmo. Né? Porque a diferença entre um realizador e um sonhador, muitas vezes, é que o realizador está focado ali, ó, no que ele sabe fazer. Ele sabe aonde ele quer chegar. Ele tem o objetivo dele. O sonhador é um cara que já visitou. Ele já esteve lá. Ele conduz um processo, mas ele vislumbra aquela oportunidade. E não abra mão, né? Não abra mão do teu tempo, não abra mão das coisas boas da vida, daquilo que o trabalho pode te proporcionar, daquilo que a tua carreira pode proporcionar. Sim, tenha tempo para se divertir, para o seu próprio lazer, né? Para se desafiar. Enfim, não desperdice a vida, né? A vida, como já disse uma pessoa da minha família, é um sonho, né? Ela passa muito rápido e a gente não sabe quando é que essa viagem de fato vai terminar. Então aproveite muito ela intensamente, viva cada momento intensamente, não abandone os seus objetivos, faça de fato acontecer, porque a vida costuma ser muito generosa com pessoas que se entregam dessa forma. Exato. Nós estamos falando aqui de toda a jornada que tem, né, o empreendedor. A gente vamos chamar aqui de empreendedor da vida real, né, não empreendedor de palco. E na internet não é muito o que a gente tem visto. Né? Inclusive não só para o empreendedorismo, mas até para grana. Né? Eu não sei se quem está nos ouvindo, nos assistindo, você, Givan, tem essa percepção. Mas de vez em sempre eu me sinto um besta, um idiota na internet, vamos falar assim. Porque toda hora aparece alguém dizendo que como assim você não está ganhando dinheiro ainda? Como assim você não é um empreendedor de sucesso? Dando pílulas, chamar de pílulas. Como que você vê isso? Que já é um empresário consolidado. Isso é uma coisa super importante que você está tocando. Eu, particularmente, primeiro, eu gosto muito da democratização da informação que essas pessoas estão trazendo. Né? Hoje não tem mais desculpa, pelo menos financeira, de você falar: eu não tenho grana para fazer um curso, eu não tenho grana para fazer um treinamento, eu não tenho grana para... É o que o pessoal chama, né? A faculdade e YouTube. Exato. Faculdade e YouTube resolve. Perfeito. Então, gratuitamente, você tem um conteúdo aí infinito para poder se aprimorar e se desenvolver. Mas tome um certo cuidado para saber mesmo da vida pregressa dessas pessoas, se elas de fato tiveram sucesso. Porque o que eu tenho visto... Bom, acho que você sabe, Vitor, mas o pessoal que está nos vendo, imagino que não. Eu vim da área de saúde, né? Eu sou formado em biomedicina, me interesso muito pelo ser humano, acho uma coisa incrível, sou apaixonado por saúde, acho uma coisa também, enfim, talvez seja o maior patrimônio que a gente tenha na vida. E o que eu tenho visto com relação a essa falsa ideia desse sucesso fácil, as pessoas inclusive adoecerem com isso. Porque ela olha e fala assim: pô, quer dizer então que todo mundo tem sucesso? Quer dizer que, menos eu não tenho sucesso? Então isso é muito perigoso, né? Entenda bem o que é isso. Sucesso é constância, cara. Sucesso é constância, sucesso tem a ver com abdicar de uma série de coisas, sucesso tem a ver com você não desistir, sucesso tem a ver com resiliência, com aguentar a pancada, e ele não é desconfie. Se alguém disser para você que tem uma fórmula mágica de te fazer um milionário de um dia para a noite, desconfie, porque se você conversar com quem de fato visitou o sucesso, esse é um ponto importante. Ele vai dizer para você que as coisas não são bem assim. Agora, o que é legal? O sucesso é muito possível. E o que é sucesso para mim pode não ser para você. Então tenha muito claro para você o que é sucesso. Né? Qual é o teu? Lembra que eu falei lá no começo sobre o objetivo? Qual é o teu objetivo? Né? Isso é sucesso para você? Se você atingir seu objetivo, você vai se considerar uma pessoa realizada? Então tenha ele muito claro, mas não durma com o objetivo dentro da bota ou debaixo do travesseiro. Trabalhe todo dia, com foco nas suas atividades. Né? Isso é uma discussão até para um outro assunto que a gente pode ter, que são métodos de gestão para se atingir objetivos que são viáveis, que são possíveis, que são métodos comprovados que o mundo inteiro utiliza. Existem várias formas.
Mas se eu pudesse dar mais um conselho hoje, seria... Bom, e conselho é uma coisa também complicada, né? Dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu ainda aposto muito nessa relação humana. E se eu pudesse dar uma orientação que não seja um conselho, tem um grande objetivo, mas foque na atividade. Porque se você tem um grande objetivo, mas não é capaz de pular cedo da cama, eu posso dizer para você que você vai ter dificuldade de atingir o teu objetivo. Aí você vai dizer assim, Gilvan, e o pessoal que acorda tarde e tem sucesso? É porque no momento que ele acorda, ele também está entregue à atividade dele, e aquele período que ele tem de atividade, ele é tão intenso, ele é tão forte, ele é tão programado, ele é tão atingível, está tão conectado com o objetivo dele, que o que ele faz, às vezes, naquelas poucas horas que ele tem, pessoas durante um período de 24 horas não conseguem fazer. Então o que você disse não é sobre a hora que você acorda, e sim o que você faz quando você está acordado. É mais ou menos isso. Exatamente. Porque isso teve, né, um boom da galera do clube do 5 AM, né? Então não é só o acordar cedo. Desculpa, eu não sou facilitador, mas 5 AM, o que é isso aí? A galera que estava acordando 5 da manhã para... entendi. É muito... Entendi. Poxa, super bacana, porque eu acredito que se você for uma pessoa produtiva e se você tiver mais horas no seu dia, ótimo. Perfeito. Agora, isso não é uma garantia, né, de produtividade e de sucesso. Não é só o acordar cedo, que é o que você está dizendo, que é muito mais do que você faz. Eu tinha um cara que trabalhava comigo, um grande amigo, né? A gente trabalhou junto durante algum tempo e eu ligava para ele super cedo, né? Falava assim, e aí, professor, já tá acordado? Tipo, 6:30 da manhã. Ele falava, acordado eu tô, mas eu não saí da cama. Então, não adianta muita coisa, Poderia ter dormido um pouco mais, né? Exatamente. Então, pra gente poder fechar esse bate-papo, tem uma frase muito legal, que eu acho que está muito conectado com o que a gente conversou aqui, que eu também não me recordo de onde eu vi essa frase, que é, ideias valem 10 centavos a bacia. Exato. Então, isso é muito curioso, né? Então, uma bacia de ideia vale 10 centavos, ou seja, não vale nada. Exato. Que eu acho que é o resumo de muito do que a gente conversou aqui, que é não morrer só no objetivo. Exatamente. Que é o que você... Só na ideia, só no objetivo. Exatamente. Mas existe um caminho possível. Obviamente, a gente está falando da nossa empresa, né, onde nós dois trabalhamos. Existe um caminho possível. É muito legal conversar sobre isso. Eu vou deixar aí embaixo o meu Instagram para poder bater um papo com o pessoal, tirar dúvidas, conversar sobre assuntos relevantes, dúvidas que eventualmente as pessoas possam ter. Conheçam a Remax, conheçam a Remax Lounge. É um prazer poder bater esse papo com vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Vitor. Nós que agradecemos, cara. Obrigado e até o próximo episódio do Loungecast. Valeu, pessoal. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao Loungecast, episódio número 1. Não. Na carreira do mercado imobiliário, ou quer, de uma certa forma, melhorar? Primeira vez é f***. Não, vai tranquilo. Vai sortando pra fora aí, que também nós estamos tudo nervosos. Eu acho que esqueci o que eu ia falar. Tá gravando aí ou já? Agora são... Que horas são? São 10h20 da manhã. E aí ela se olha e fala, tá, quer dizer então que... Corta o japonês? O que eu tava falando? Eu esqueci. A gente já vai me metralhar já.